Fala pessoal, tudo certo? Está começando mais um Estação Mercado, o seu programa sobre carreiras, tendências e transformações no mundo do trabalho. E hoje a gente vai fazer uma edição um pouco diferente. Em vez de falar de uma profissão, o foco é um tema que toca a vida de todo trabalhador, a aposentadoria. Vamos explicar como funciona o processo, mostrar as principais mudanças na legislação e dar dicas para você começar a se planejar desde já. No programa de hoje, a repórter Luísa Minas foi conversar com um especialista para entender como funciona a previdência privada e com um jovem que começou a investir desde cedo. A partir de que idade eu posso começar a fazer essa previdência? Tem que esperar algum tempo de carteira assinada? Posso fazer desde jovem, se eu tiver uma renda fixa? Como é que é isso? Olha, a gente sempre orienta que o momento de fazer uma previdência seja hoje. Porém, a gente sabe das dificuldades das pessoas, o orçamento familiar muito comprometido. Então, quanto mais cedo a gente começar a contribuir para uma previdência, mais a gente consegue usufruir e desfrutar daquilo que a gente planejou para o nosso futuro. Então se prepare, porque o Estação Mercado está começando. Pois bem, está no ar o Estação Mercado e aqui na TV Câmara a gente tem um compromisso com a informação acessível para todos. Por isso, todos os programas contam com a tradução de Libras, garantindo que ninguém fique de fora. Hoje, Tamires Caetano está por aqui. Olá, Tamires, tudo bem? Seja bem-vinda. E aqui no estúdio recebemos a advogada doutora Thalita Morange, especialista em direito previdenciário e trabalhista. Doutora, seja muito bem-vinda ao Estação Mercado. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Assunto importantíssimo. Verdade. Hoje, aposentadoria. No Estação a gente fala muito de trabalho, profissões. Hoje vamos saber no nosso futuro como é que fica com essas mudanças, né? Eu quero começar perguntando quais os tipos de aposentadoria hoje estão disponíveis no Brasil, doutor. Então, Rafa, hoje a gente tem basicamente 4 tipos, né? A aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, a aposentadoria do PCD, né, que é a pessoa com deficiência física, e a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Todas essas visam proteger o trabalhador, né, de uma certa forma, ou no futuro, ou pode ser também no momento presente, né, se ele estiver impedido de trabalhar por alguma doença, e cada uma tem a sua regra própria, né, mas são esses 4 tipos. Certo, doutora. Como a reforma da Previdência mudou as regras para quem vai se aposentar? Então, Rafa, esse assunto é bem complicado, né? Porque a reforma assim, impactou significativamente a vida dos segurados de forma prejudicial, na verdade. Por quê? Antigamente, quando as pessoas iam se aposentar, o que contava bastante era o tempo de contribuição. Às vezes não tinha uma idade mínima, né? Mas conseguia se aposentar ali com o redutor do fator previdenciário e tal. Hoje, com a implementação da nova regra, basicamente foi colocado um mínimo ali de idade, né? Então, a pessoa tem que ter uma certa idade ali para conseguir aposentar. Além de ter prejudicado o cálculo da aposentadoria por invalidez, da pensão por morte, então, assim, pegou muita gente de surpresa. Infelizmente, né? Assim, deu uma bagunçada e muita gente estava animada, falta tanto tempo para me aposentar. Isso bagunçou um pouco, né, doutora? Baqueou, porque assim, existem as regras de transição, né, que são aquelas pessoas que estavam ali perto de adquirir o direito, porém com com a reforma, ficaram um pouquinho distantes. Então, essas regras de transição, eles dão a possibilidade para o trabalhador, né, para o segurado conseguir ali aposentar com menos tempo, pagando pedágio e tal, mas realmente o pessoal está bem desanimado, porque deu uma baqueada. Qual a idade mínima hoje para se aposentar? Então, para a mulher hoje, 62 anos e para homem, 65. Mas como eu disse, existem exceções. Se a pessoa estava ali próxima, né, a completar perto de 2019, quando a emenda entrou em vigor, ela tem a regra de transição, né? Mas hoje é 62, 65. Certo. Doutora Thalita,
o sistema de pontos, como é que ficou, como é que está essa situação hoje? 92 para mulheres e 102 homens. Só que é importante que a mulher tem que cumprir o tempo mínimo de contribuição e o homem também. O restante pode ser idade. E aí, somado os dois, ele tem a pontuação. Com certeza. Doutora, quais são os principais erros, né, que as pessoas cometem ao planejar a aposentadoria? Olha, primeiro que eu acho que as pessoas deixam para fazer isso muito tarde, né? Não planejam no momento que está na vida produtiva. A gente é jovem, está produzindo, né? E a gente muitas vezes não pensa no dia de amanhã porque acha que vai demorar para chegar, enfim. E também não saber como fazer essa contribuição, né? Por exemplo, se é um empregado seletista, ele tem ali uma contribuição obrigatória que o próprio empregador faz. Agora, se ele é um autônomo, não sabe se vai pagar com que código, né? Então, assim, não sabe qual valor pagar, não sabe qual é a data de vencimento, então é falta de programação e falta de informação. É complicado isso, né? As pessoas precisam irem se atualizando e se informando para ter um futuro tranquilo, né, doutora? E hoje em dia, Rafa, a gente tem tanta informação, né? A gente tem aí a rede social, que tem muita dica, a gente tem, enfim, a internet por si só, que dá para a gente procurar. E também a gente tem muito advogado bom nessa área que pode ser consultado e às vezes é um probleminha tão pequeno que a gente consegue resolver por um problemão que pode vir amanhã. Acho que tem que plantar para colher. Exatamente, é isso, né? Exatamente. É a gente ter essa consciência hoje que a gente não tem, às vezes. Doutora Thalita, como o tempo de contribuição influencia o valor do benefício? Influencia, sim, porque quanto mais tempo você tiver, maior esse benefício pode ficar. Obviamente que você precisa não só do tempo, mas você precisa de valores também. Porque quando a gente vai aposentar, o INSS ele tem alguns tipos de cálculo, dentre eles a regra do descarte. Então, ele vai descartar os menores salários, mas, por exemplo, a pontuação que você falou, quanto mais pontuação você tiver, melhor, né? Então, isso é contado, o tempo de contribuição ele faz aumentar e pode até aumentar a renda mensal inicial do trabalhador. Com certeza, doutora. É possível somar períodos, né, de trabalho em empregos diferentes para se aposentar mais cedo? É possível. Por exemplo, um trabalhador seletista, né, da Previdência Social, depois ele vai ser um servidor público. Ele consegue fazer, né, passar de um regime para o outro com um sistema que chama contagem recíproca. Além de, se você for autônomo também, ou um dia for MEI, ou mesmo se você não trabalhar e for um segurado facultativo, você consegue somar todas essas contribuições, mas é óbvio, é necessário que você faça da maneira correta, como eu disse, porque cada tipo tem uma filiação. Né? Assim como o CLT, ele tem o empregador que faz o recolhimento, o autônomo, ele precisa fazer o recolhimento, o facultativo também. Então, sempre ficar de olho para fazer da maneira certa. Certo. E como a previdência privada, doutora Thalita, pode complementar, né, o INSS? Então, Rafa, eu acredito que a previdência privada ela é um complemento, exatamente um complemento. Por quê? Hoje no INSS a gente tem tetos, né? Tanto o mínimo quanto o máximo. A gente está em 8 mil e pouquinho. A previdência privada ela é um complemento, ou seja, se você quer manter o seu padrão de vida, né, a depender de quanto você ganha, sabendo que o INSS tem uma limitação do teto, você pode sim fazer uma contribuição para a previdência privada, né, onde tem ali os seus reajustes, para quando, né, chegar a época de descansar, de aproveitar a aposentadoria, você ter, né, o complemento ali. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, numa reportagem incrível da repórter Luísa Minas. A gente vai dar uma pausa aqui no Estação Mercado e a gente volta já, não sai daí. A repórter Luísa Minas foi entender como funciona a previdência privada.
ela conversou com um especialista e com um jovem investidor que deram dicas de planejamento para o futuro. Acontece muito as tentações ali de todo mês, ai meu Deus, tem uma coisa para gastar. Como é que você mantém o foco nisso, assim? Dá uma dica aí pro pessoal. Na verdade, eu sempre deixo, toda vez que eu recebo meu pagamento, eu sempre deixo separado os valores para todos os tipos de contas, pagamentos, e o restante eu uso de saldo livre. Mas a gente sabe que a realidade de cada um é diferente também. Fique com a gente, o Estação Mercado volta já. Estamos de volta com Estação Mercado. Quando falamos de aposentadoria, logo vem à mente o INSS, que é um Instituto Nacional de Seguro Social, uma autarquia do governo que recebe as contribuições para a manutenção do regime geral da Previdência. Em outras palavras, o INSS é o órgão que recolhe o dinheiro dos trabalhadores e distribui para os aposentados. Porém, existe uma outra maneira de se preparar para a aposentadoria, que é a previdência privada. Nesse modelo, o trabalhador vai guardando dinheiro ao longo da vida, esse montante vai crescendo e até rendendo um pouco, viu? Quando aposentar, o colaborador pode escolher receber mensalmente parcelas desse valor ou pegar tudo de uma vez. A repórter Luísa Minas foi conversar com um especialista em previdência privada e com um jovem que já está preparando para se aposentar com tranquilidade. Vamos ver a reportagem. Bom, pessoal, então antes da gente começar de fato a entender o processo, passo a passo de como fazer uma previdência privada, a gente vai primeiro entender o que é isso, Tem muita gente aí de casa que eu sei que acredita que é coisa de gente rica, que é muito complicado. Então, o José Adriano está aqui para explicar para a gente um pouquinho do que é esse processo. Então, José, desmente isso aí para a galera, que tem muita gente que acha que é uma coisa mais complicada. Como é que é isso? Bom, na verdade, a previdência, ela é basicamente um mecanismo de você juntar um dinheiro durante um determinado período e após esse período, quando você acumula um recurso, você pode utilizar ele para fazer um complemento da sua aposentadoria. Que legal, tá vendo? Então, primeiro ponto aí é justamente isso, É muito mais fácil do que a gente acredita, que a gente pensa, E aí vem a pergunta, a partir de que idade eu posso começar a fazer essa previdência? Tem que esperar algum tempo de carteira assinada? Posso fazer desde jovem, se eu tiver uma renda fixa? Como é que é isso? Olha, a gente sempre orienta que o momento de fazer uma previdência seja hoje. Porém, a gente sabe das dificuldades das pessoas, o orçamento familiar muito comprometido. Então, quanto mais cedo a gente começar a contribuir para uma previdência, mais a gente consegue usufruir e desfrutar daquilo que a gente planejou para o nosso futuro. É isso aí. Então, como a gente pôde acompanhar aqui um pouquinho dessa explicação, dessa aula praticamente de como fazer a previdência privada, é mais simples do que a gente pensa, viu? Mas como será que deve ser na prática isso? Quem optou por fazer a previdência privada? A gente vai conhecer agora o Christian, que vai contar um pouquinho da história, como ele decidiu dar início nessa previdência. Muito obrigado, José Adriano, pela explicação. E agora a gente vai conversar um pouquinho com o Christian. Bom, pessoal, eu tô aqui com o Christian agora e a gente já tava conversando em off aqui. Gente, ele começou a investir em previdência privada muito cedo. Então, Christian, me conta como que surgiu essa iniciativa de começar a investir realmente na sua previdência privada. Bom, na verdade eu tinha 16 anos na época. Quem fez pra mim foi meu pai. Na época eu também não sabia nem o que era, pra que servia. Então pra mim eu nem me importei. Aí quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro estágio, que aí ele falou, aí ele transferiu todas as contas, tanto de faculdade, tudo pra eu pagar. Foi quando eu comecei a entender mais sobre educação financeira e também sobre a previdência, Com quanto você começou investindo? Hoje já mudou? Como é que é a sua rotina assim, em relação a isso? Eu comecei a investir com R$50, até então eu permaneci, mas pretendo melhorar sim o valor, conforme o tempo mesmo. Mas por enquanto ainda continuo com R$50. E a sua meta, assim, mais pra frente, é no futuro viver só com esse valor da previdência? Ou você acha que é um complemento mesmo em relação à sua
aposentadoria quando você estiver mais velho? Então, a minha ideia hoje, já entendendo melhor como funciona, seria mais para complementar a renda da aposentadoria, mas também para me aposentar antes. E Christian, a gente sabe que, né, você é um jovem à parte, mas a maioria dos jovens não tem essa cabeça de pensar no futuro, de dedicar um tempo a isso. Acontece muito as tentações ali de todo mês, ai meu Deus, tem uma coisa para gastar. Como é que você mantém o foco nisso, assim? Dá uma dica aí pro pessoal. Na verdade, eu sempre deixo, toda vez que eu recebo meu pagamento, eu sempre deixo separados os valores para todos os tipos de contas, pagamentos, e o restante eu uso de saldo livre. Mas a gente sabe que a realidade de cada um é diferente também. Mas eu sempre tento pensar que isso é um investimento para o futuro. Então, na verdade, não é algo que eu estou pagando que eu não vou usar, é algo que eu vou usar no futuro, que tem a remuneração que vale muito mais do que guardar numa poupança. Então, eu realmente acho que a melhor forma de você guardar dinheiro e também ter um melhor rendimento lá no futuro. É isso aí. Bom, gente, eu particularmente estou assim, chocada, porque com 16 anos eu nunca teria essa cabeça. Então, Christian, muito legal a sua história, acho que serve como exemplo, né? A gente conseguiu acompanhar. E, bom, fica aí, né, gente, o exemplo. Dá para começar a investir com qualquer idade, como o José Adriano também falou, a hora de começar a investir é sempre hoje. Então, Christian, muito obrigada pela sua participação, viu? E eu volto com vocês aí no estúdio. Beijão, pessoal. Muito bacana, viu, gente? A previdência privada realmente pode ser uma opção para complementar a renda na aposentadoria. Muito obrigado, Luísa, pela reportagem. Agora a gente continua aqui no estúdio com a doutora Thalita Morandi. Doutora Thalita, a gente assistiu essa reportagem aqui juntos. Depois de assistir isso, né, fica claro que planejar é fundamental e importante. Mas como saber qual o caminho cada pessoa deve seguir nessa questão? Então, assim, hoje a gente tem o que a gente chama de planejamento previdenciário, né? É um estudo que o profissional de direito, né, preferencialmente especialista em previdência, faz para cada realidade. Por exemplo, você precisa de um planejamento e a gente verifica, Rafa, qual que é, né, a sua vontade, como são os seus gastos, como você se vê lá no futuro e também qual é a sua condição financeira para estar fazendo um recolhimento hoje. Então, o planejamento previdenciário, ele é individual e ele é hoje mais do que necessário, né? Porque a gente precisa se planejar de forma inteligente e não de forma, né, sem conhecimento, porque a gente pode errar e perder muito dinheiro lá na frente. Então, realmente, a Previdência é um caminho para complementar o INSS também, então. Né? A previdência privada, sim, exatamente. Então, assim, a gente precisa começar a pensar no futuro hoje e trabalhar para isso hoje, né? Porque, como eu disse, o futuro ele chega e ele chega rápido, né? E quando ele chega, e se a gente não tiver programado, principalmente, eu acho que na situação mundial que a gente se encontra, tanto política quanto financeira, acho que mais do que nunca a gente precisa se planejar e muito. Realmente, a senhora falou do tempo, está passando muito rápido. Exato. E é preciso realmente se planejar. Na questão do autônomo, né? Como ele pode se organizar, doutora, financeiramente para garantir uma aposentadoria segura, né? Mesmo sem vínculo formal com a Previdência? Então, o autônomo, ele mesmo que é responsável por recolher as contribuições. É necessário que, assim, haja constância, né, desse autônomo. Ele precisa verificar qual é o rendimento dele e uma contribuição que caiba no bolso dele. Obviamente, ele tem que fazer isso de um salário, pelo menos do salário mínimo, né? Mas aí é importante, assim, para a gente falar como ele deveria contribuir, né, de que valor. Eu volto a dizer sobre o planejamento previdenciário, porque para o autônomo, eu acho que é ainda mais essencial, né? Porque ele que detém a condição ali de fazer o recolhimento. Então, às vezes, ele ajustando uma coisinha ou outra, ele consegue ter um recolhimento melhor e um futuro melhor. Mas acho que o segredo para ele é constância e verificar a situação e um valor que ele consiga fazer, né? De forma constante. Doutora, quais erros as pessoas têm, né, ao deixar para se planejar tarde?
Então, como eu falei, é se planejar tarde, né? Eu cansei de já pegar clientes no escritório que chegam já idosos, né? Sem o vigor, sem aquela espontaneidade para trabalhar e com o problema em mãos. Então, só que assim, a notícia boa é que o cenário tem mudado. A gente vê hoje que realmente as pessoas estão procurando se planejar. Mas assim, o erro é achar que o dia de amanhã, né, sempre vai ser aquilo que eu vou fazer. Eu vou deixar para amanhã, né? Eu não preciso fazer isso hoje. E aí, como a gente falou, o tempo passa muito rápido, as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai perdendo o time. Eu acredito que seja isso. Certo. Olha, a gente vai fazer mais uma pausa aqui e no próximo bloco a gente vai falar das tendências, da tecnologia, na questão da aposentadoria. O Estação Mercado faz rapidinho intervalo, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Estação Mercado, hoje falando sobre a aposentadoria, com a doutora Thalita Morandi, especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista. Doutora, estamos chegando aqui no último bloco, papo muito interessante, que daria vários programas aqui. Daria. Eu quero voltar com a senhora perguntando, né, quais são os principais desafios para planejar a aposentadoria hoje. Então, hoje a gente precisa parar e pensar, né, o que a gente quer para amanhã. Saber colocar os seus gastos ali, qual é o seu estilo de vida, né? E, de fato, se planejar. Separar um dinheiro ali todo mês, né? Se você não for empregado CLT, e mesmo que seja para você conseguir fazer um planejamento privado, né, complementar, ter essa constância e ter noção daquilo que você quer para o seu futuro. Porque esses dias até eu estava vendo uma matéria que diz que 1/3 dos aposentados não consegue se sustentar sozinho, necessitam de ajuda de terceiros. Olha só a importância que a gente tem para o nosso futuro. Então, o desafio é começar hoje, não deixar para amanhã e saber procurar informação para poder fazer isso da forma correta e da melhor forma sem perder dinheiro. Muito importante isso, doutora. A tecnologia, ela pode ajudar, né, no planejamento da aposentadoria? Pode, assim, hoje a gente tem o Meu INSS, né, que é um canal do INSS direto com o segurado e ele é muito legal. Nesse canal, o segurado ele consegue puxar extrato de pagamento, puxar a vida contributiva dele dentro do INSS. Existe um documento dentro do INSS, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse documento é como se fosse toda a vida contributiva ali da pessoa. Então, é importante a pessoa sempre entrar ali e verificar se está tudo certo, né? Mas esse é um canal muito legal, porque a pessoa consegue verificar, né, quase toda a sua vida contributiva ali dentro do INSS mesmo e facilita demais, né? Certo, doutora. Quais os erros mais comuns prejudicam a renda futura? Os erros mais comuns, eu acho que primeiro, né, a falta de planejamento e acredito que a falta de informação, né? Porque as pessoas não trazem uma educação financeira lá de trás, né? Como a gente viu na reportagem agora. Se eu tivesse essa cabeça antes, eu teria poupado, mesmo que seja um pouquinho por mês, mas eu teria trazido isso para mim hoje. Mas acredito que nunca é tarde, a gente precisa ter em mente que a gente precisa começar hoje, como a própria reportagem disse, começar hoje e buscar informação e sempre estar ligado nas novidades, porque a gente sabe que a Previdência, ela vira e mexe, né? Vai tendo alguma mudança e tal. E saber conhecer os seus direitos, né? Porque as pessoas não conhecem. Falando em informações, doutora, os idosos, né, não tinham tantas informações como a nova geração tem hoje. Você acredita que o futuro pode ser um pouco melhor para quem vai se aposentar ou com contribuições, previdência? Eu acredito, Rafa, porque por conta da informação. Mesmo que a pessoa faça ali, não tenha tanta condição financeira de fazer uma contribuição muito grande, mas hoje a gente tem informação. E a informação, ela está aí, ela está muito fácil.
né? Então, isso eu tenho visto no meu dia a dia. As pessoas estão procurando mais o advogado realmente para consultar mesmo, não só para formalizar o processo de aposentadoria, mas para tirar dúvida, para saber como fazer, para saber como contribuir. Então, eu acho excelente e eu espero que assim seja, porque até para o advogado, né, é mais fácil trabalhar com aquilo que se tem de concreto, né? Se o cliente fez as coisas todas da maneira correta, né, o segurado, enfim, é mais fácil até para o profissional trabalhar a favor dele, né? Exatamente. Quando, na saúde, por exemplo, a gente procura se prevenir, fazer exames anualmente, e para se aposentar também, acho que é legal, antes que aconteça alguma coisa, procurar um profissional e se orientar, né, para saber que caminho tomar, Exatamente. O que eu estou fazendo está errado ou não. Tá exatamente, certo? Exatamente. Além, não só a aposentadoria, né, Rafa, que a gente fala, mas assim, os benefícios, por exemplo, de auxílio-doença. A gente não sabe se você vai ficar doente, se você vai fazer uma cirurgia, vai acontecer alguma coisa, então você está ali coberto pela Previdência, né? Se você não tiver um pagamento, um salário, você está ali coberto. Então, é sim uma segurança que a gente tem agora e precisa ter para o futuro. Certo. Que atitudes práticas garantem um futuro melhor? A gente ter consciência primeiro, né? Ter consciência do futuro, ter consciência da nossa situação e se organizar financeiramente. Como disse ali na entrevista, né? Comece hoje, mesmo que seja com pouco. Faça e outra, tenha constância, porque a constância assim, acho que é primordial. Não só aquilo que você faz, mas sempre a constância, porque a constância ela vai virar um hábito financeiro bom e você vai passar isso para as pessoas, talvez para o seu filho, para alguém que se espelhe em você, né? Olha, eu quero muito agradecer aqui a sua participação, Thalita. Você agradeço. Foi essencial, né, nesse tema tão importante que é a aposentadoria. Obrigada. Prazer foi meu. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, o programa de hoje vai chegando ao fim. Para você que ficou aqui com a gente até o final, muito obrigado pela sua companhia. Não esquece, né? Todo mundo pode continuar assistindo a TV Câmara pelo youtube.com, @TV Câmara SJC e, claro, segue a gente também nas redes sociais, @TV Câmara SJC. Para você ficar por dentro, né, de tudo que acontece, que rola aqui na TV Câmara. O Estação Mercado fica por aqui, mas semana que vem tem mais conversa, conhecimento e muita inspiração. A gente se vê no próximo Estação Mercado. Tchau!